O Egito Antigo tem sido nada menos do que um tesouro para a humanidade desde que pesquisadores e exploradores começaram a estudá-lo. E ainda hoje, de alguma forma, ainda estamos mistificados pela maneira como eles viveram todos aqueles anos atrás. Quer fossem línguas de ouro que nós tropeçamos, avistamentos alienígenas sobre os quais eles escreveram, ou tentativas de encontrar uma cura real para suas ressacas, os egípcios realmente eram como nós. Então, se você gostaria de saber mais sobre mistérios intrigantes que nós temos desvendado com sucesso, fique conosco para descobrir mais. Número 15. Antigo documento de papiro tule. Primeiramente, o que é um papiro? O papiro era um tipo de papel feito de hastes de papiro que eram usadas no Antigo Egito, Roma e Grécia nos tempos antigos. Acontece que a existência de alienígenas tem sido descrita em grandes detalhes nestes documentos de papiro, que têm quase 3.500 anos de idade. De acordo com as informações, o objeto voador não identificado, um OVNI, foi mencionado e descrito como muitos discos brilhantes desconhecidos, mais brilhantes que o Sol e que cobriam todo o céu. Não há uma data definitiva para o primeiro avistamento de OVNIs na Terra. Muitas pinturas murais antigas podem representar objetos voadores e visitantes do espaço, e não é um mistério que o Egito é considerado o local histórico mais misterioso devido às suas enormes pirâmides, origens, cultura e textos antigos. O papiro tule é considerado a primeira prova de discos voadores e antigos OVNIs. Este texto enigmático afirma ser o primeiro relato escrito de um enorme encontro de OVNIs no Antigo Egito por volta de 1480 a.C. O texto antigo descreve uma máquina voadora de alta velocidade que iluminava o céu egípcio antes de desaparecer no espaço. O Egito estava no auge do seu poder durante a 18ª dinastia. O Egito renasceu com a chegada do novo reino, que trouxe consigo um sistema avançado de nomeação de novos oficiais para o regime. Para os 4 faraós chamados Tutmos, a nova dinastia também era conhecida como a dinastia Tutmósida. O Tule Papiro descreveu avistamentos maciços de OVNIs que ocorreram durante o reinado de Tutmosis III, que ordenou aos seus escribas que registrassem o evento em papiro depois de testemunhá-lo ele mesmo. Apesar de ter séculos de idade, o texto se tornou popular pela primeira vez nos anos 30. Alberto Tule, diretor da seção egípcia do Museu do Vaticano, estava andando pelo Bazar do Cairo em 1933, quando ele supostamente viu uma peça de papiro antigo de 1480 a.C. em uma loja de antiguidades. Ele fez uma cópia do original e substituiu o novo roteiro hierático original por hieróglifos, porque o artefato era muito caro para ele. A versão copiada de Tule do papiro antigo levantou dúvidas sobre a sua autenticidade, mas ele se tornou viral entre os fãs dos teóricos dos antigos astronautas e dos ufologistas. Desde então, o texto foi traduzido 2 vezes, uma pelo nobre italiano príncipe Boris de Heschwitz e também outra pelo antropólogo R. Cedric Leonard. Número 14. O pergaminho de 13 pés de comprimento do Livro dos Mortos. O Ministério das Antiguidades Egípcias anunciou a descoberta de um templo funerário pertencente à rainha Niarit, no antigo cemitério egípcio de Saqqara, ao lado da pirâmide do seu marido, o faraó Teti, que governou o Egito por volta de 2323 a.C. a 2291 a.C. O templo é feito de pedra e tem 3 armazéns de tijolos de lama no seu lado sudeste que abrigavam oferendas feitas à rainha e ao seu marido. Lá, a equipe de arqueólogos egípcios também descobriu uma série de poços de sepultamento perto da pirâmide, contendo os restos mortais de pessoas que viveram durante a 18ª e a 19ª dinastia do Egito, de acordo com uma declaração divulgada pelo Ministério. Um papiro de 13 pés de comprimento, contendo o capítulo 17 do Livro dos Mortos, um manuscrito usado pelos antigos egípcios para guiar o falecido através da vida após a morte, é o objeto mais fascinante descoberto nas hastes de sepultamento. O nome do proprietário, Pukaif, está escrito no papiro. O mesmo nome foi encontrado em um dos caixões de madeira e 4 figuras de Shabti, destinadas a servir ao falecido na vida após a morte. Embora os cientistas estejam atualmente analisando o texto, outras cópias do capítulo 17 incluem uma série de perguntas e respostas, uma espécie de ajuda para aqueles que tentam navegar na vida após a morte. Resta saber se a cópia recém-descoberta do capítulo 17 segue o mesmo formato de perguntas e respostas. Número 13. Detalhes da construção da Grande Pirâmide. Uma equipe de arqueólogos franceses e egípcios descobriu centenas de fragmentos de papiro inscritos em uma caverna no antigo porto do Mar Vermelho de Wadi el-Jarf, em 2013, o mais antigo jamais descoberto no Egito. Os egiptólogos Pierre Tellet e Gregory Maroward detalharam os textos antigos que descobriram em um artigo de 2014 na revista Near Eastern Archaeology, incluindo um diário de bordo do 27º ano do reinado do faraó Khufu, que descreveu a construção da Grande Pirâmide de Gizé. As letras hieroglíficas inscritas no diário de bordo foram escritas há mais de 4.500 anos por Mer,
um inspetor de nível médio que detalhou as operações da construção da Grande Pirâmide, que estava quase terminando, e o trabalho nas pedreiras de calcário natura, na margem oposta do rio Nilo, ao longo de vários meses. O diário de bordo de Mather, escrito em um horário diário de suas colunas, relata a vida diária dos trabalhadores da construção civil e observa que os blocos de calcário exumados no Tura foram usados para cobrir o exterior da pirâmide. Foram transportados para o canteiro de obras por barco ao longo do rio Nilo e uma rede de canais, uma viagem que levou entre 2 e 3 dias. O inspetor que liderou uma equipe de marinheiros também mencionou que Ancaev, meio-irmão de Khufu e chefe de todas as obras do rei, estava encarregado do projeto de construção maciça. Os diários de bordo adicionais detalham outros projetos realizados pela mesma equipe de navegação no mesmo ano, tais como a construção do porto ao longo do mar Mediterrâneo. Esta é toda a prova necessária para garantir que os estrangeiros não estivessem envolvidos na construção das pirâmides. Número 12. As pernas da rainha Nefertari. A rainha Nefertari, não confundir com Nefertiti, a poderosa rainha que governou ao lado do seu marido, o rei Akhenaton, em meados do século XIV a.C. Foi a primeira e favorecida esposa de Ramsés II, durante o início da 19ª dinastia. Ela contribuiu para a enorme ninhada de Ramsés, tendo 4 filhos e 4 filhas, e foi uma força silenciosa atrás do trono, particularmente em assuntos estrangeiros. Pensa-se que Nefertari morreu por volta de 1250 a.C., quando ela tinha 40 a 50 anos de idade, depois de reinar por 25 anos com seu marido. Ramsés II recompensou seu amado consorte com um templo em Abu Simbel, em Núbia, e um túmulo magnífico no Vale das Rainhas, perto de Tebas. Os egiptólogos classificariam Nefertari ao lado de Hatshepsut, Nefertiti e Cleópatra como as mais célebres governantes femininas da história do Antigo Egito, graças às pinturas maravilhosamente coloridas nas paredes, incluindo representações surpreendentemente realistas da própria bela rainha. Os restos mumificados descobertos no túmulo de Schiaparelli, em 1904, foram hospedados no Museu Egípcio em Turim, na Itália, sob a suposição de que eles pertenciam a Nefertari. Entretanto, o par de pernas, que incluía ossos fragmentados da coxa, uma rótula e um pedaço da tíbia, nunca foi examinado, e não ficou claro se eles pertenciam à famosa rainha. Após as radiografias, foi analisado que os ossos claramente pertenciam à rainha. O tamanho condizia, e os cuidados que foram tomados para mumificar as pernas provaram que o corpo pertencia a alguém de alto status, e concluíram que eles eram de Nefertari. Número 11. Múmias com línguas de ouro. Arqueólogos descobriram 2 tumbas contendo os restos mumificados de um homem e uma mulher que morreram há cerca de 2.500 anos, nas ruínas de Oxyrhynchus, no que hoje é El Banassa. Durante a escavação, a equipe se deparou com um artefato único: 3 línguas de ouro. Uma das tumbas nunca havia sido aberta, o que só contribuiu para a surpresa. Isto foi muito importante porque foi muito raro encontrar uma tumba completamente selada. Dentro, Esther Pons Melado, co-diretora da missão arqueológica da Universidade de Barcelona, encontrou um sarcófago masculino feito de calcário, abrigando restos mumificados, assim como uma série de itens, incluindo um amuleto escaravelho, 4 potes canópicos usados no processo de mumificação e mais de 400 peças de faiança, na forma de pequenas figuras funerárias feitas de faiança vidrada. De acordo com Sebastian Catley, do Daily Express, o rosto da múmia também foi bem preservado, com uma língua dourada dentro da sua boca. Eles ainda estavam estudando as inscrições nos vasos, que eles assumiram que revelariam a identidade da pessoa. Embalsamadores no Antigo Egito às vezes formavam línguas a partir de folhas de ouro e as colocavam dentro da boca dos mortos para permitir que eles se comunicassem com Osíris, o deus do submundo. De fato, arqueólogos trabalhando em Alexandria no início deste ano descobriram uma múmia com uma língua de ouro semelhante que data de cerca de 2.000 anos atrás. De acordo com o The National, as 3 línguas de ouro descobertas nos últimos 2 túmulos datam do período romano, que começou em 30 antes da Era Comum, e só foi descoberta em sítios arqueológicos em Alexandria e El Banassa. Número 10. Cópia dos ensinamentos proibidos. A mais antiga cópia conhecida de um texto que afirma ser os ensinamentos de Jesus, para seu irmão Tiago, foi descoberta em um antigo lixão egípcio, entre pilhas de papiro do século V, recibos de impostos antigos e notas de venda de carroças e jumentos. De acordo com uma declaração, o manuscrito é uma edição rara em uma língua grega de uma história apócrifa do Novo Testamento chamada O Primeiro Apocalipse de Tiago, que se pensava anteriormente ser preservada apenas na língua copta, que era uma língua indígena egípcia desenvolvida a partir de hieróglifos. Segundo Brent Landau, um professor de estudos religiosos da Universidade do Texas em Austin,
que apresentou as descobertas ao lado de Geoffrey Smith,